Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fechar o módulo 4. E aí, a única coisa que faltou para a gente discutir é a ideia de planos concorrentes. Então, recapitulando na aula passada, a gente viu como é que a gente consegue ver quando dois planos são paralelos. Basta você olhar os vetores normais desses planos e ver se um é múltiplo do outro, ok? No caso, quando os vetores não forem múltiplos, a gente vai ter planos concorrentes, né? E aí a gente vai dividir o nosso estudo em dois pedaços. O primeiro é calcular o ângulo entre os planos, aqui eu chamei ele de gama, tá? Esse ângulo em preto. E o outro é o estudo da reta que é concorrente desses dois planos, ok? Vou descrever primeiro a nossa ideia com relação ao ângulo. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para esses dois planos concorrentes e vou tentar olhá-los em perspectiva, de forma que ao olhá-los nessa perspectiva eu enxergue apenas uma reta. Então imagina que aqui eu tenho o meu plano beta, tá? Eu só mudei a forma de visualizar o plano. Aqui está o vetor n beta, estou com uma perspectiva que seja de forma que eu olhe os planos de frente, tá? Além disso eu tenho o alfa aqui, vetor normal a alfa, e o gama que eu quero calcular, ele está aparecendo aqui. Tá? A gente vai tentar buscar uma forma de calcular o gama. Bom, o raciocínio que eu vou fazer aqui geométrico para calcular o gama, ele é partindo da propriedade do vetor normal ao plano. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o vetor n-alfa, ele é ortogonal ao plano alfa, né? Esqueci de escrever aqui. Este aqui é o plano alfa. Então, se é 90 graus, né, eu tenho aqui um ângulo reto, né? Eu coloquei ele grande aqui, tá? Esse ângulo, pedacinho desse ângulo que está aparecendo aqui, eu vou dar um nome para ele, tá? Eu vou chamar ele de Rho, que é outra letra grega. Tá? Então, chamando ele de Rho. De tal forma que quando você soma os ângulos gama mais Rho, você tem um ângulo de 90 graus, né? Porque o vetor normal alfa, ele é ortogonal ao plano alfa, ok? Até aí tudo bem. Bom, se eu olhar agora, esquecer um pouco do plano alfa, né? E agora eu vou olhar para o plano beta, tá? Se eu olhar para esse plano beta, vocês vão notar o seguinte: eu possuo o mesmo ângulo de 90 graus com relação ao plano beta, estou colocando ele aqui em amarelo, ok? E se eu somar esse ângulo em azul gama com mais esse ângulo complementar aqui, este ângulo que está aqui, né? Aqui. Se eu somar o ângulo em azul com o ângulo preto, eu tenho de novo, né, que é 90 graus, porque o vetor normal n beta é ortogonal ao plano beta. Ora, mas a gente já sabe que somar ρ com outro ângulo dando 90 significa que este outro ângulo é o gama. Então, o gama, ele aparece aqui em cima, tá? Por que eu fiz esse raciocínio geométrico? Porque ao realizar esse raciocínio geométrico, eu acabei de concluir que o ângulo que eu quero encontrar aqui de baixo, gama, é o mesmo ângulo que aparece entre os vetores normais. Ou seja, para você encontrar o ângulo entre dois planos, basta que você encontre os ângulos entre os vetores normais, n-alfa e n-beta. E a gente sabe como é que calcula o ângulo entre vetores. Produto escalar, tá? Então, esse raciocínio foi para mostrar para vocês o seguinte: calcular ângulo entre planos é calcular ângulo entre vetores. E aí, volta lá a primeira parte da matéria, ok? Vamos ver um exemplo para que fique mais claro ainda para vocês. Então, imagine o seguinte: eu tenho dois planos cujas equações são dadas. E a partir das equações dadas, eu consigo descrever quem é o vetor normal de alfa, que é o vetor 5 menos 1, 1, e quem é o normal de beta, que é o vetor 1, 1, 2. Ok? Bom, como é que a gente consegue olhar para esses dois planos e saber que eles são concorrentes e não são paralelos? Da aula passada, né, se os vetores não são múltiplos, né, se eu não consigo escrever essa equação,
Então, os planos não são paralelos. Ou seja, eu tenho planos concorrentes. Tá? Então, como é que eu vejo que isso aqui não é satisfeito? Substitui. Né? Você nota que o N-alfa é 5 menos 1 em 1. E o N-beta é 1, 1, 2. Ok? Para que essa equação seja satisfeita, vamos olhar só para a abscissa, tá? Para que essa equação fosse satisfeita, era necessário que o valor de k, que é o número real, fosse igual a 5, porque aí você multiplicava com a primeira abscissa e correspondia exatamente à abscissa que está do lado esquerdo da equação, certo? Só que tem um problema, porque se você multiplica o n-beta por 5, a ordenada se torna 5 também e não é igual à ordenada do lado esquerdo. Então, só de você olhar para essa equação, você já consegue perceber que isso nunca vai poder ser satisfeito para qualquer número real. Ou seja, os vetores não são paralelos e, portanto, a gente conclui que os planos são concorrentes. Não tem como ser paralelo. Ok? Bom, uma vez entendido que esses planos são concorrentes, o que a gente vai fazer agora é calcular o ângulo entre esses planos. Como a gente viu na dedução passada, né, na dedução geométrica, calcular ângulo entre planos é calcular ângulo entre vetores normais, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar os vetores n-alfa e n-beta e calcular produto escalar. Ok? Então, a gente volta esse problema a um problema lá na primeira parte da matéria. Bom, calculando um ângulo entre esses vetores, você vai ter o vetor 5 menos 1, 1, escalar com 1, 1, 2. O módulo do n-alfa é 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado. O módulo do n-beta, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, cosseno gama. Fazendo as contas, né? Produto escalar do lado esquerdo vai ter 5 menos 1 mais 2. Do lado direito vai ser raiz de 27, raiz de 6, cosseno gama. Ok? Portanto, fica 6 do lado esquerdo. Raiz de 27 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 9, porque 27 é a mesma coisa que 3 vezes 9. Raiz de 6 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 2. Cosseno gama. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Isso se cancela com 6 do lado direito da equação, fica 2. Então, tem raiz de 9, que é 3, raiz de 2, cosseno gama. Isolo o cosseno gama, racionalizo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, cancela com o numerador, fica raiz de 2 sobre 3, ou seja, o meu gama é o arco cosseno do raiz de 2 sobre 3. Essa é a forma de encontrar ângulo entre vetores, ok? Bom, essa primeira parte, vocês percebem que você está reduzindo um problema de ângulo entre planos num problema de ângulo entre vetores, que é uma coisa que a gente já tratou, ok? Então não tem novidade aqui. Uma outra coisa que vai aparecer agora é que quando dois planos são paralelos, existe uma certa interseção entre esses planos. E essa interseção, ela é uma reta, esta reta aqui, ó. Ok? O que eu vou tentar fazer agora é tentar descrever uma forma de encontrar essa reta. Lembrando que retas em R3 só existe a equação paramétrica, né? Então eu vou ter que encontrar um vetor diretor para essa reta e um ponto que pertence a ela, ok? Bom, para encontrar essa reta, existe basicamente duas formas, tá? O primeiro método que eu vou dizer, ele é conhecido como resolver um sistema. Que sistema? Das equações do plano. Então eu peguei aqui as duas equações dos planos e coloquei sobre um sistema e eu vou tentar resolver esse sistema. Como é que eu encontro a solução desse sistema, tá? Em álgebra linear 2, vocês vão aprender bem detalhadamente como resolver um sistema de qualquer ordem, né, de qualquer tamanho. Aqui eu vou me ater simplesmente a resolver um sistema de três incógnitas, né, que é x, y, z, e duas equações, ok? Como é que eu vou resolver esse sistema? Eu vou fazer o seguinte,
eu vou pegar cada uma das minhas equações, vou escolher uma variável e vou tentar eliminar essa variável, tá? Olha só como é que vai funcionar. Eu vou chamar essa primeira equação de equação 1 e a segunda equação de equação 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a equação 2 e vou escolher a variável y e vou tentar eliminar ela. Olha como é que eu vou fazer para eliminar. Então, escolhendo y na equação 2 e fazendo o seguinte. Eu vou pegar a equação 1 e vou somar com a equação 2. Olha só o que vai acontecer. Então, somando, vai aparecer o seguinte. Você tem 5x menos y mais e igual a 5. X mais y mais 2z igual a 7. Vou somar as equações. Por que eu somo as equações? Porque se eu escolher a variável y na equação 2, é ela que eu vou tentar anular. E quando você soma as equações, olha o que acontece. 5x mais x é 6x. Menos y mais y é 0, olha, se anulou. Z mais 2z é 3z. 5 mais 7 é 12. Né? Eu posso pegar essa equação e simplificar ela. Eu posso dividir toda por 3. Então, vai ficar 2x mais z igual a 4. Ok? Então, o que eu vou fazer? Já que eu fiz essas continhas escolhendo a equação 2, eu vou pegar essa equação que eu eliminei a variável z e vou substituir no lugar da equação 2. Isso é conhecido em álgebra linear 2 como uma interação dentro do sistema. É quando você faz uma operação para tentar simplificar a equação. Então, daí, olha como é que vai ficar o meu sisteminha. Então, a primeira equação está 5x, né, menos y mais z igual a 5. Essa aqui continua sendo a equação 1, que ela não mudou. E agora eu pego essa equação e jogo no lugar da equação 2, porque foi aonde eu eliminei a variável y. Vai ser 2x mais z igual a 4. Essa equação eu vou chamar de equação 3. Ok? Então, o que eu fiz? Eu escolhi a equação 2 e eliminei a variável y. O que eu vou fazer agora? Eu vou escolher a outra equação, equação 1, e eliminar uma das variáveis, qualquer uma, tá? Só não pode repetir o y, pode ser o x, pode ser o z. Eu vou escolher o z. Então, escolhendo z na equação 1, né? E agora eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou pegar a equação 3, tá? Eu estou fazendo uma outra interação do sistema, que é uma operação. Vou pegar a equação 3 e subtrair pela equação 1. Vamos fazer essa conta, vamos ver o que acontece. Então, quando eu pego a equação 3, né, a equação 3 é 2x mais z igual a 4. E quando eu subtraio pela equação 1, eu tenho 5x menos y mais z igual a 5. Eu vou pegar essas duas equações, né, e vou fazer a subtração. Então, fica 2x, né, menos 5x vai parecer menos 3x. Né? Lembrando que esse sinal negativo aqui, ele está pegando a expressão como um todo, tá? Então, 2x menos 5x. Não tem y aqui, né? E 0y menos y, soma, mais y. Z menos z, 0. 4 menos 5, menos 1. Né? Então, você nota que eu obtive uma equação que sumiu a variável z. E o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou pegar essa equação e já que eu escolhi o z na equação 1, eu vou substituir a equação que eu obtive no lugar da primeira equação. Tá? Então, atualizando o sistema de novo. Então, eu tinha a equação 1 e no lugar da equação 1 eu vou atualizar colocando essa equação que eu encontrei, o menos 3x mais y igual a menos 1. E a equação que eu já tinha anteriormente, que é a equação 3, 2x mais z igual a 4. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Já que eu escolhi o y
na equação 2 para anular, anulei ele, e escolhi o z na primeira equação para anular e anulei ele, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a variável x que está nas duas equações e isolar do sistema. Então, isolando a variável que eu não escolhi. Sempre vai ser a variável que você não escolhe. Que não foi escolhida. Daqui a um pouco vocês vão entender por quê. Então, isolando a variável que não foi escolhida, vai ficar a equação y igual a 3x menos 1 e z igual a menos 2x mais 4. Você nota que para chegar numa equação paramétrica de reta, é necessário montar um sistema, x, y e z. E se você olhar para esse sistema, a única equação que está faltando é a equação relativa à variável x. Então, eu vou completar o sistema, tá? Completando o sistema, eu fico com o seguinte. Então, eu vou completar o sistema. Olha, eu já tenho uma equação para y, que é 3x menos 1. Eu já tenho uma equação para z, que é menos 2x mais 4. Vou completar com uma equação para x e que seja verdadeira. E a mais simples possível. A equação x igual a x. Quando eu faço x sendo igual a x, eu dou arbitrariedade para o x ser qualquer número real. Ou seja, ele passa a ser o meu parâmetro da reta. Então, a reta, vou chamar ela de R, vai ter a equação da seguinte forma. Eu posso substituir no lugar do x e colocar o parâmetro que a gente está acostumado, né? Que é o parâmetro t. E aí eu tenho a minha reta. Tá? O t é um número real aqui. Nesse passo aqui, tá? Eu substituí a variável x por t. Só no lado direito, tá? No lado direito das equações. Ok? E aí eu obtenho uma equação de reta. Se você analisar essa equação, você consegue, inclusive, distinguir quem é o seu vetor diretor. E quem é o vetor diretor? É sempre o vetor que acompanha o parâmetro. 1, 3, menos 2. E quem é um ponto que pertence à sua reta? É o ponto, vou chamar ele de A, tá? Ponto 0 de abscissa, menos 1 de ordenada e 4 de cota. Então, você tem vetor diretor e ponto que pertence à reta. Pronto, temos a equação da reta interseção dos planos. Bom, existem dois métodos, né, como eu havia dito. O primeiro é resolvendo o sistema. O segundo método, ele é um método mais geométrico. Qual que é a ideia do segundo método? Olha só. A gente acabou de ver que para você encontrar a equação paramétrica da reta, você precisa do vetor diretor, né? Eu vou desenhar ele aqui. E um ponto que pertence à reta, né? Suponha que o ponto seja esse aqui, ó. Vou botar ele aqui, tá? Ponto que eu chamei de A, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Quando a gente pega esse desenho, né, e desenha ele em perspectiva, igual a gente fez aqui para encontrar o ângulo, vocês concordam comigo? O vetor diretor, ele está apontando exatamente ortogonal ao papel. Ele está apontando para a gente, né? Ele está aqui. Só que ele se reduz a um ponto, porque ele está apontando perpendicular à folha, né? Esse é o vetor diretor, ok? Ora, se ele está apontando perpendicular à folha, isso significa que ele possui um ângulo de 90 graus, tanto quanto com o vetor N-alfa, tanto quanto com o vetor N-beta. Ou seja, ele é um vetor que é ortogonal tanto a N-alfa quanto a N-beta. Ora, a gente sabe encontrar um vetor que seja ortogonal a dois vetores simultaneamente. Como é que a gente faz esse cálculo? Matéria da primeira prova, produto vetorial. Então, no nosso segundo método, a gente vai tentar encontrar o nosso vetor diretor com o produto vetorial, que é exatamente esta conta que eu fiz aqui, tá? Então, eu calculei o produto vetorial dos vetores normais, já fiz a conta, tá? E obtive esse vetor. E esse vetor é o meu vetor
diretor da reta, tá? Você pode notar que ele é um pouco diferente do vetor que a gente encontrou anteriormente, né? O vetor que a gente encontrou anteriormente sendo o vetor diretor, ele é o vetor 1, 3 e menos 2. Só que se você pegar esse vetor diretor 1, 3, menos 2 e multiplicá-lo por menos 3, né? Você vai ter exatamente menos 3, menos 9 e 6, que é exatamente o vetor que a gente encontrou aqui, tá? Então, embora os dois vetores sejam diferentes, um é múltiplo do outro. E o que isso interfere na reta? Bom, a diferença é que a gente está encontrando um vetor diretor que agora ele é maior, né? Porque você multiplicou ele por menos 3 e trocou o sentido. Então, é um vetor que está para cá, ó, maior. Só que esse vetor, né, embora vou chamar ele de D2, tá? Esse aqui vai ser o meu D2, o que encontra pelo produto vetorial. Só que embora ele seja maior e tenha trocado sentido, né, não tem problema, você está conseguindo escrever a mesma reta, tá? Então não tem problema vocês encontrarem vetores diferentes, uma vez utilizando o método 1, uma vez utilizando o método 2. O que tem que acontecer é que necessariamente esses dois vetores têm que ser múltiplos, sempre, tá bom? Então, encontrei aqui o meu vetor diretor da reta, né? E agora falta encontrar um ponto da reta, para poder escrever equação paramétrica, não é isso? Então, o que eu vou fazer para poder encontrar um ponto? Eu vou pegar o mesmo sisteminha lá do módulo, da forma de resolver do método 1, esse primeiro sisteminha aqui, tá? Só que eu vou anular uma das variáveis, qualquer uma. Eu vou escolher anular a variável x, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar o sistema, tomando o sistema dos planos, né, das equações dos planos, e anulando alguém, tá? Eu vou fazer o x, mas pode fazer o y, pode fazer o z, não tem problema. Tá? Então, fazendo x igual a 0. Então, vou pegar aqui o meu sisteminha, que é 5x menos y mais z igual a 5, x mais y mais 2z igual a 7, que é as equações do plano, e vou fazer x igual a 0. O que vai acontecer com o sistema? Ele vai ficar menos y mais z igual a 5, y mais 2z igual a 7, ok? E aí eu tenho que resolver esse sisteminha. Esse sisteminha é o sistema mais simples que tem, tá? É o sistema que tem duas equações e duas incógnitas. Incógnitas aqui são y e z. Como é que você resolve esse sistema? Tem várias maneiras, tá? Por exemplo, eu posso escolher aqui na primeira equação, isolar a variável z e substituir na equação de baixo, para encontrar quem é o y. E depois que eu encontrei o y, volto na equação de cima e descobre quem é z. Eu acho mais fácil, né, dentre os métodos que existem, é você somar as equações. Eu acho mais simples do que ficar substituindo, entenderam? Então, eu vou somar as duas equações. Quando eu somo as duas equações, os y se anulam, porque fica menos y mais y, 0, z mais 2z, 3z, 5 mais 7, 12, e aqui eu descubro que o z vale 4. Né? Então, eu tenho um valor de z igual a 4. O que eu faço com esse valor de z igual a 4? Substituo em qualquer uma das equações, tá? Eu vou substituir na primeira equação. Então, substitui na primeira equação, você tem menos y, no lugar do z eu coloco 4, igual a 5. Então, menos y, fazendo as continhas, é igual a 1, ou seja, o y é igual a menos 1. Então, você nota que você obteve o valor da ordenada, você obteve o valor da cota e você já tinha o valor da abscissa. Você tinha feito x igual a 0, ok? O que diferenciaria se você não fizer x igual a 0? Por exemplo, o y igual a 0 nesse sistema. Da mesma forma que você fizesse y igual a 0, ou z igual a 0, tanto faz, da mesma forma você obteria de novo um sistema com duas equações com duas incógnitas e resolveria pelo mesmo método, ok? Então, não importa a variável que você anular, importa você resolver o sistema corretamente para encontrar um ponto que pertence a essa reta. E qual é esse ponto? Né? A gente obteve a abscissa, que a gente fez igual a 0, a gente obteve a ordenada, que é menos 1, e encontramos a cota, que é 4. E por acaso, né, nem sempre isso acontece, por acaso esse ponto A
exatamente o mesmo ponto que a gente encontrou pelo primeiro método, ok? Então, finalmente, vamos escrever a equação da reta? Então, a equação da reta vai ficar vetor diretor, né, que eu encontrei esse vetor múltiplo do vetor anterior, só que descreve a mesma reta, do mesmo jeito. E o ponto foi exatamente o mesmo ponto que eu encontrei em ambos os métodos. Então, aqui vai aparecer, aqui não é mais não, é menos. Menos 1 aqui e 4 aqui, o zero está lá em cima, não aparece. Okay? Então, você nota dessa equação que você obteve um vetor diretor múltiplo em relação ao método anterior, e o ponto foi exatamente o mesmo ponto que a gente fez no método 1. Este é o segundo método, tá? Eu, particularmente, eu acho mais fácil usar esse método geométrico, ok? Bom, com isso a gente fecha o módulo 4. Agora a gente consegue resolver todas as equações da lista, ok? Bom, pessoal, até a próxima aula e a gente se vê nas aulas ao vivo. Tchau, até mais.